E qual foi o ano que o senhor veio do seminário lá de Sobral para cá, para Fortaleza? Eu vim em julho de 1955, que eu fui trabalhar, fui apresentado à sua mãe. Foi. Fui apresentado à sua mãe. Magro de... acho que eu pesava uns 47 quilos. Era. Eu a vi. Só couro e os ossos. Todo de terno branco. Não, eu não estava de terno branco, não. De terno branco foi outra oportunidade. Eu estava de calça e camisa mesmo. Só Deus sabe. Eu fui trabalhar no fórum e fui escrevente, fazendo as audiências, tudo à mão. Tudo à mão. Aprendi com esses juízes cultos, eruditos. Conheci o Código de Processo Civil como ninguém. A minha formação jurídica na Faculdade de Direito foi uma formação jurídica do Código de Processo Civil de 1939, feito pelo o Chico Campos, chamado Chico Sabedoria. Era um homem tão erudito, ministro da Justiça do Getúlio Vargas. Era um homem tão culto, tão sábio, que ele sozinho fez o Código de Processo Civil, como fez o Código de Processo Penal, como fez o Código Civil, os comentários das leis do processo. Primeiro a lei do processo. Depois veio o Código Buzaide, que foi em 1973. O Código Buzaide, professor Alfredo Buzaide, da Universidade de São Paulo, ele veio aqui fazer parte de uma banca examinadora do professor Zé Miramar da Ponte, que foi catedrático de processo civil, e eu fui aluno dele. E o professor Buzaide deixou, no final do Código de Processo Civil do Buzaide, que ele era um professor catedrático da Universidade de São Paulo, ele escreveu um artigo que deixou 14 institutos de processo civil do Código de 1939 em vigor, até que pudessem ser redigidos por leis posteriores. E o pior, que o Código Buzaide foi revogado pelo Código de 2015 e esses institutos nunca foram revogados. Só para você ver a profundidade da cultura de quem fez o Código de 39. Aí eu saio do Código, tenho uma formação jurídica do Código de 39. Sou obrigado a estudar o Código Buzaide de 73. Depois sou obrigado a estudar o Código atual, que o ministro Luiz Fux coordenou e publicou, que é o que está em vigor. Quer dizer que eu tenho uma formação tríplice de matéria de processo civil. O que me causa estarrecimento hoje é que alguns magistrados continuam julgando desembargo de declaração como se fosse pelo Código do Buzaide. Que o embargo de declaração não é recurso, o embargo de declaração não é um recurso adequado, que o recorrente, o embargante promova o recurso cabível ou mova a ação cabível. Se esqueceram que o Código atual tem um parágrafo único. E no parágrafo único, o item 2, chama a atenção que o conceito de omissão, que está na sentença embargada, o conceito de omissão, volta ao artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que só tem uma frase: considera-se não fundamentada a decisão interlocutória
a sentença e o acórdão. E tem 6 itens em que diz que o juiz é obrigado a se manifestar, item por item, todos os argumentos manifestados pelas partes no processo, sob pena de nulidade da sentença. São nulas de pleno direito. Eu vejo que os doutores fazem uma omissão disso. E o senhor atribui a quem? Atribui isso a preguiça, porque é preguiça de ler a lei e de comparar, porque há certas edições da lei que saem, por exemplo, na editora do Senado. O Senado tem uma editora fantástica, a Câmara também tem, mas a do Senado eu acho melhor, fantástica. Às vezes, o texto da lei tem um o acervo. Aí você pega um outro texto, às vezes do mesmo Senado, e tem ao. Muda, né? Aí muda totalmente o sentido do texto. O sentido do texto muda totalmente. Na rescisória, por exemplo, na rescisória do Código Busai dizia que se a matéria alegada pela parte na rescisória, a matéria alegada estiver fora dos fatos constantes da sentença rescindenda, o juiz, o relator, designará, está no futuro obrigatório, juiz do primeiro grau para que faça a instrução. O relator da rescisória designará, está no futuro obrigatório, tem que fazer, juiz do primeiro grau para fazer a instrução. O processo volta. Aí o processo volta para o juiz, para ele fazer a perícia, para ele tomar depoimento, para ele fazer a cariação, fazer o resto da instrução. Aí vem o código agora do ministro Fux. Se você ler assim rapidamente, sem prestar atenção, você pode cair no erro. Está escrito, designará no Código Busai. Nesse código agora, sabe o que diz? O relator poderá designar. É diferente, né? Poderá designar. Se ele pode designar, ele mesmo faz. Aí faz as maiores maluquices. Que eu já vi uma rescisória aí, em que o relator, que todo pedido da rescisória era mandar fazer uma perícia. O pedido era mandar fazer uma perícia. E o relator anterior disse que a questão era de direito, não tinha perícia para fazer, não. Aí assume um outro relator. O relator que vinha era um juiz que vinha do crime, da justiça criminal, foi trabalhar no direito processual civil. A finalidade da rescisória, se o sujeito ganhar essa rescisória, ele ia ter que fazer essa perícia. O que ele fez? Ele chamou o feito à ordem, prolatou uma decisão monocrática dele e mandou fazer a perícia. Quer dizer que ele julgou a rescisória, monocraticamente. Mas se ele tivesse estudado processo civil, ele veio do crime. Se ele tivesse estudado processo civil, ele teria visto que em rescisória não tem decisão monocrática. Toda decisão é colegiada. Isso aí é que às vezes a gente se desencanta. E você não pode fazer um prognóstico para o cliente de dizer para ele, se for aplicada a lei, o seu direito tem êxito. Mas acontece que pode ter
uma luminosa lâmpada apagada que decide passar por cima da lei, passar por cima de tudo. Então é preciso ter muito cuidado. Eu acho que essa discussão em derredor de leis novas devem ser levadas em consideração pelos advogados. Porque nós é que recebemos o fato cru, nu, bruto. Transformamos esse fato no fato jurídico. Damos vida, né? Damos vida jurídica a esse fato. Para quê? Para obtermos um título judicial execuível, que é a sentença. E um direito. Que é, esse aí eu posso executar. De modo que a gente tem que fazer umas observações dessa natureza. E acho que a obrigação da OAB é muito grande. Porque o seu Michel Temer fez parte da Constituição e deixou passar coisas que um constitucionalista como ele não podia ter deixado passar. Confundir o imposto causa-mortes, está dizendo o nome, causa-morte, por causa da morte de alguém, o imposto de transmissão. E dizer assim, o imposto de causa-morte e doação são da competência do Estado. Ora, meu Deus do céu, é não saber o que é doação. Doação é a liberalidade de um patrimônio de alguém em prol do de outrem. Entre pessoas vivas, não tem doação de morto para ninguém. Mas o causa-morte é preciso morrer para poder transmitir os herdeiros. É preciso morrer. Mas eles continuam fazendo assim e mutilando o direito dos outros. Eu sou um indivíduo que me sinto revoltado quanto a essa falta de aptidão e de circunspecção no conhecimento da matéria para ser o juiz. Que a pior missão que há é a de julgar. Pai, vamos voltar aqui do seminário. Os seus colegas que fizeram parte lá desse tempo do seminário, quais os que o senhor conviveu, os que optaram também pelo direito, que o senhor trabalhou depois? Eu fui contemporâneo do Zé Maria de Melo, foi desembargador, chegou a ser presidente do tribunal, do Elda Mesquita, Zé Elda Mesquita. Era ele e o Zé Maria, lá no seminário, eles eram os campeões dos discursos. Disputavam quem fazia o discurso mais bonito nas solenidades. Tinha o Antônio Pompeu de Araújo, que foi gerente de banco. Esse era uma figura indispensável nas solenidades culturais em matéria de declamar poemas. Ele declamava que deixava a gente emocionado de ver a intuição e a vivência que ele dava à força do poema. O Antônio Pompeu de Araújo. Tinha o Saraiva, eu acho que, não sei se formou. Tinha o Gonçalo Pinho. Esse se formou, foi Monsenhor. Era até pouco tempo, se ele ainda é vivo, o vigário-geral da sede de Sobral. Foi o que casou o doutor Júnior. Foi? Foi, casou o doutor Júnior, o Gonçalo Pinho Gomes. Gonçalo Pinho Gomes. É erudito. Paróquia da Paz, né? Não, ele não era o Paróquia da Paz, não. Ele estava em Sobral, eu pedi para ele vir para casar, e casou aqui. Mas era erudito. Tinha o Silveira, Francisco Silveira Souza, que escrevia nos jornais, ainda hoje é meu amigo, Francisco Silveira Souza. É o que é seu compadre? É meu compadre também, né? É. E dos professores, pai? Dos padres lá, o que o senhor teve a relação mais de amizade? Os que me impressionaram foi o Austrália de Mesquita, que era um professor que conhecia profundamente a língua portuguesa. Ele depois foi nomeado bispo. Esse camarada fez um discurso, um sermão,
na Semana Santa, do encontro da imagem de Cristo morto com a mãe dele, em frente à igreja de Menino Deus lá em Sobral, e falou durante uns 15 minutos sem usar a palavra que. Ele disse, eu vou fazer o discurso e não vou usar a palavra que. E não usou mesmo, não. Era impressionante a cultura desse homem. E o outro era o Paulo Oswaldo Magalhães Chaves. Era um poeta, um orador extraordinário. Ele falando, você ficava embevecido, e era um poeta mesmo. Ele deixou um livro de poemas chamado Exíguas. O Paulo Quezada é muito amigo dele. A igreja de Camusim, no tempo aí das campanhas comunistas, era uma igreja, era uma paróquia que estava dando muito trabalho ao bispo. O povo estava deixando de ir à missa. A missa de 9 horas de domingo não tinha quase ninguém. Aí chegou a notícia aqui que o pessoal lá todo estava ficando ateu, não estava mais acreditando em religião nem nada. Aí veio a notícia para o bispo. O bispo então quis saber, vou mandar para lá quem? E o Paulo Oswaldo morava no seminário. Ele era professor lá, ele morava lá. Eu disse, senhor bispo, se o senhor quiser, Monsenhor Fontenelle disse a ele, se o senhor quiser ver gente lotar essa igreja, mande o Paulo Oswaldo para lá. Porque aquele sabe fazer um sermão. Aí ele mandou o Paulo Oswaldo para lá. Ele muito altão, ele teve paralisia infantil, ficou com a perna meio capenga, mas ele só andava de bicicleta. Mesmo assim. Ele foi. Na primeira, chegou lá 4 gatos pingados dentro da igreja. Ele fez o sermão como se a igreja estivesse lotada. No outro domingo, já tinha um bocado de gente. Não estava lotado, mas tinha um bocado de gente. No terceiro domingo, a igreja já estava lotada. Com um mês que ele estava lá, tinha gente até nas calçadas da igreja. Ia de trem para lá. Um verdadeiro pastor, né? E sabia, porque ele sabia fazer um discurso. Ele tinha uma expressão vocabular riquíssima. Era um professor, um poeta. Era um poeta. Mas que o povo entendia, né? Ele falava a língua do povo. Falava a língua do povo e dizia diretamente. Eu me lembro dele, ele era também muito autêntico e me impressionou muito. Muito autêntico. E não tinha papa na língua. Eu me lembro que lá em Sobral tem um teatro Dom Pedro II. E esses moleques de rua que gostam de zombar de padre, que padre não casa, não pode ter mulher. Aí chegou para ele de bicicleta, parou, ele de bicicleta e de batina. Imagina. Aí disse, bem sapado. Ele olhou e disse, cá, menino, pergunta à tua mãe que teu pai não sou eu. Quer dizer, chamou o cara, filho de mãe solteira, na frente de todo mundo, sem dizer uma palavra. Pergunta à tua mãe que teu pai não sou eu. Pois é, mas ele me impressionou muito. Foram os que me impressionaram. E o outro foi o Joviniano Loyola. O Joviniano Loyola era um erudito em línguas. Era o único sacerdote que falava grego. Ele era parente do Dr. Zé Maria Loyola? Era não. Não? Era não. Zé Maria Loyola não era parente dele, não. O Joviniano não era parente. Mas ele era araújo. O Joviniano era Loyola. O Joviniano, ele falava o grego, o grego velho do tempo de Sócrates, e falava o grego atual. Ele fez uma viagem de navio daqui do Rio de Janeiro para a Europa, no navio grego. Ele era o único passageiro, o navio lotado de gente,
que conversava com a tripulação do navio, porque ele sabia falar o grego velho e o grego atual. Era um extraordinário indivíduo. É tanto que quando ele voltou de Roma, que ia para Sobral, o arcebispado de São Paulo não deixou ele vir. E ele passou a ser reitor de uma universidade lá em São Paulo. Morreu lá. E o que lhe despertou o seu seguir, fazer direito? Que foi? Foi lá no seminário ou foi já aqui no seu trabalho? Não, lá no seminário eu não tinha essa noção. A gente gostava de fazer discurso. Eu, às vezes, fazia discurso e tinha uma academia entre nós, pequena academia seminarística de improviso. Você estava, era de domingo, você estava reunido e dizia, você está sorteado, vai para a tribuna fazer um discurso. Aí você sabia fazer discurso de quê? Aí dava o tema? No que tema? Você fizesse o discurso. Aí ele criticar se você fizesse o discurso apontando o dedo. E o discurso sem a mão parada. O discurso repetindo palavra. E o discurso não podia passar de 5 minutos. Tinha que saber fazer o discurso. Eu me lembro bem que o último discurso que eu fiz, eu nunca me esqueci, foi no dia 19 de agosto. Um dia 19 de agosto, porque era dia de nascimento de Joaquim Nabuco. Aí eu fiz o discurso, quando me mandaram para lá, aí eu aproveitei, me lembrei de Joaquim Nabuco, e falei de Joaquim Nabuco que ele era diferente dos outros acadêmicos que viviam no Rio de Janeiro. Porque o Joaquim Nabuco, ele era pernambucano, fez a faculdade de Direito do Recife, mas minha primeira faculdade foi em Olinda. Ele fez a faculdade de Direito do Recife, depois se transferiu para São Paulo. E acabou morrendo como ministro plenipotenciário brasileiro em Nova York. Era um extraordinário orador. E o pai dele, que era um senador da República do Reino, era um senador do Reino, era outro político extraordinário e culto. Joaquim Nabuco. Nunca me esqueci disso aí. A data, né? É. E foi tema do seu discurso? Foi tema do discurso. Agora, aí a gente fazia esses improvisos, eu imaginava defendendo gente no crime. Defendendo gente no crime. Mas eu nunca tinha ouvido nenhum orador. Quando eu fui trabalhar no fórum, aí sim foi que eu me empolguei. Porque a gente ia assistir o júri e ficava lotado de gente. Principalmente quando tinha os grandes oradores, como o Evaldo Ponte, como o Saraiva, Olavo Oliveira, Clodoaldo Pinto. O Saraiva, aquele Geraldo Saraiva? É? Hã? É Gerardo Saraiva? É Geraldo Saraiva. Geraldo Saraiva. Ele era criminalista. Aí foi aí que eu empolguei. Rapaz, eu vou fazer o vestibular e vou ser advogado. E aprendi muito com as audiências que eu fiz. Foi aí que o senhor conheceu a mamãe? Não, eu conheci sua mãe no dia que eu fui apresentado a ela, no dia que eu tomei posse. Em julho de 50... Ela 50, também era escrevente? Era. Nós entramos juntos. Nós entramos juntos e vivemos juntos 61 anos. E quem lhe apresentou? Foi o Manel meu avô. Florencio, o pai dela. Correu esse risco. Seu sogro? Correu esse risco. Foi uma história, hein? É isso aí. A vida é cheia dessas coisas. Aí o senhor estudava e trabalhava? Eu estudava estudava de noite e trabalhava de dia. De dia. Era. Isso aí era verdade. Estudava de noite e trabalhava de dia. Quando eu estive em Sobral, eu era briguento, em matéria de civilidade, de comportamento. As notas às vezes eram baixas.
E aí o padre, de propósito, humilhava a gente, porque a gente tinha que ficar em pé, na frente de todo mundo. Aí ele dizia, seu Zé Feliciano de Carvalho, saltava meu nome. Eu ficava em pé. Aí ele dizia, civilidade, 7. Comportamento, 7. Urbanidade, 7. O resto, 10. Aí eu ficava olhando para a cara de cada um se alguém estava mangando. Viu? Aí depois você dizia assim, rapaz, eu lá queria ser, estava no 3º ano, está tirando 7 em urbanidade. Quer dizer, que eu era um sujeito temperamental. E depois eu fui me acalmando. Mas o seu temperamento era em busca da... Era por indisciplina ou era porque o senhor se sentia injustiçado? Não, era indisciplina mesmo. Não é me sentia injustiçado, não. Não. Não, sabe por quê? Porque eu me convenci que pelo intelecto não tinha ninguém melhor do que eu. Então ali... Mandava ver. Não tinha melhor do que eu. Vai lá, aí sim, no fim do mês, aparecia lá na sala de visita a lista de todos os alunos com as notas. Quem tirava o primeiro lugar, o segundo. Eu nunca decido o segundo. Eu tirava o primeiro lugar com os outros, eu tirava o segundo. Agora, no resto das notas, era uma desgraça. E no vestibular? No vestibular, eu fiz o vestibular sem. Fiz o vestibular sem fazer curso, tirei o 3º lugar. A Faculdade de Direito só tinha 50 vagas. Tudo bem. Tirei o 3º lugar. Nessa época o vestibular tinha prova oral também? Também tinha prova oral. Tinha uma prova oral com o professor Aribaldo Dias da Costa, que ele só faltava tirar o couro da gente com serrote. Era. Eu tirei o 3º lugar. É isso. É a Universidade Federal, né? Só tinha 50 vagas. E quem foram os seus colegas, pai? Aqui foi Adriano Garcia, um bocado de gente. O doutor Carlos Facundo? Não, o Carlos Facundo não. O Carlos Facundo era mais adiantado que eu. Era no ano na frente? Era. O Carlos Facundo era um ano na frente. O Silveira era um ano na frente. O Eda Mesquita. Aquela turma que o senhor ainda se encontra com eles, ainda tem, né? O senhor ainda se encontra com alguns? Tem alguns vivos ainda, batendo pestona. Batendo pestona. Mas falando assim, eu acho que não tem não, viu? Eu não sei, pode ter. Tem cara teimoso aí mais do que eu. Pior do que galo de briga. Tem uns já com 90 anos, né? Mas 90 anos tem um bocado. Tem um bocado. Como tem um bocado que Deus já chamou. E das mulheres que se formaram com o senhor? As mulheres estão... Eu me lembro de poucas. Mas se formaram muitas. A Odele, por exemplo, de Paula Pessoa, é uma grande expressão como magistrada. Foi sua colega? Foi mãe do Marquinhos. Mãe do Marcos. Mãe do Marquinhos. Eu conheci. E hoje, como é que o senhor se sente hoje? Em relação à sua... O senhor gosta de se lembrar desse passado? O senhor... Eu sei o seguinte, que no meu tempo de menino e de juventude, eu não tenho a menor saudade. Sofri o que diabo amassou. Pão que o diabo amassou. O matuto no sertão pega a folha de fumo, torra e bota dentro do couro e bate com o martelo até virar pó, para fazer rapé. Então a gente apanha mais do que pôde pisar fumo. Sim. Aí ele sofre muito. E aí eu não tenho saudade. A minha satisfação é ter constituído minha família, criado os meus filhos e formado os meus filhos. Isso eu consegui. E o resto não interessa. Agora, nunca fui ambicioso, eu acho que isso aí é um defeito, que eu devia ter sido. Não fui ambicioso, não medi consequências. Se o sujeito era injustiçado, mas tinha direito, ele pagava as custas e podia deixar que eu fazia o serviço dele. Eu sou o único advogado no Brasil, de Pedro Alves Cabral até hoje, que fui inscrito na OAB, proibido de advogar para pobre. Sim.
ficou escrito na minha carteira. Enquanto fosse escrivão do cartório da assistência judiciária ao necessitado, que era o cartório do pobre, sou Manuel Florencio Filho. Ficou escrito, está na minha carteira, na primeira carteira que eu tenho. Fui proibido de advogar para pobre. Mas ninguém me conseguiu passar para trás, nem me comprar. Não é por outra coisa, porque dinheiro a gente ganha e gasta. Ganha, gasta. Ganha, gasta. E quando morre, não leva. Tem nenhum bolso. Hã? Não tem nenhum bolso. Não tem bolsa. O que vale é a dignidade de ter palavra. O senhor que vocês disseram não precisa escrever. É a vida, é a história da vida. É a história da vida. É isso aí. Pois é isso, pai. Foi muito bom o nosso papo aqui. Foi muito bom a gente conversar e ouvir o seu aprendizado e que o senhor nos ensina, né? Essa conversa que é uma cultura sem fim, que o senhor conversa com a gente e nos mostra esse mundo que o senhor aprendeu a ler paralelo, porque o senhor aprendeu, não foi professor que lhe ensinou. Foi não. Foram os rodapés dos livros que o senhor leu e gravou tudo, né? Eu vi o seguinte, quando eu vi que muitos advogados pegavam uma questão complicada, eu perguntava aos mais velhos como é que podiam fazer. Eu disse, rapaz, se eu for perguntar, eu estou dizendo para o outro que peguei uma questão, ele vai pegar a parte contrária e vem advogar contra mim. Se ele aprendeu nos livros, pode deixar que eu compro o livro e leio e aprendo. Eu comprei a obra-prima do Ponte de Miranda, são 60 volumes. Eu comprei fiado na livraria Arlindo. Ele era um velho muito decente, um estudante lascado da vida, pobre de Jó. Eu disse, seu Arlindo, se o senhor me vender para eu lhe pagar todo mês quando chegar, eu compro a obra do Ponte de Miranda. Isso pode ter certeza que eu vou reservar para você. E eu comprei os 60 volumes. Hoje nem toda universidade tem. Tem. Nem toda universidade não tem. Verdade. Cunha Gonçalves, eu tenho. Tudo comprei dele. Sim. Tudo comprei dele. O que a gente aprendeu, principalmente eu aprendi, que quando a gente pega uma questão e tem o outro colega do outro lado, né, que a gente trabalha contra o próprio colega, é você imaginar onde o colega vai incriminar o seu cliente. Você pensar como o seu colega. Porque aí você vai aprender a se defender. Eu, quando comecei a advogar, eu peguei uma causa de um advogado bem altão, que ele olhava para mim assim, via minha muleira, de tão alto que o bicho era. E o pai dele era um rábula, lá do lado de Crateúdo, sei de onde era rábula. Aí eu peguei uma questão dele e fiz um serviço bem feito, que deu um trabalho danado a ele. Aí ele disse, menino, tu tá começando a advogar, né? Estou tentando aqui, no meio dos grandes. Ele disse, pois a advocacia é como briga de galo, é como rinha de galo. Ele era louco com rinha de galo. É como uma rinha de galo. O galo bom ou sai morto ou sai vencedor, mas nunca correndo na frente do outro galo. No começo eu não entendi muito a piada dele. Depois foi que eu vim ver que não adianta eu sentar com a questão para aventurar uma sentença para comer dinheiro do cara, se o cara não tem direito. Não tem direito. Aí você vai ter que desistir da ação. Nunca correndo na frente do outro galo. Aprendi isso com ele. Agora foi que eu vim sentir o que ele quis dizer. Quer dizer que eu peguei o grande, eu peguei advogado celebérrimo, culto. Tinha um advogado aqui que andava sempre de táxi. Ele não comprava,
Ele podia comprar os carros que ele quisesse. Ele não comprava. Disse, por que você não compra um carro, rapaz? Viu um advogado perguntar a ele. Disse, para quê? Para estar comprando pneu? Está pagando motorista? Está botando gasolina? Tá pagando imposto? Está roubando o carro? Eu aperreado? Não, não. Eu pego o táxi, desço. Se mataram o motorista, o carro dele se acabou, o problema é dele. Não é comigo. É, inteligente. Morreu sem comprar um carro. Mas era vivo. Ou velho inteligente. Eu não gostava de, quando eu era escrevente, de fazer os mandados que tinha que copiar a petição inicial dele. Não tinha uma petição inicial dele com menos de 100 folhas. Não tinha diabo que aguentasse. Ele era terrível. E às vezes ele trabalhava, encerrava o expediente e mandava embora. Você tinha escrito 5 linhas numa folha de papel. Quando você voltava no dia seguinte, que você botava a folha de papel, não, pode não, bote outra. Aí ficava, ele juntava aquela com 5 linhas. E tinha um advogado aqui que era muito mordaz, disse que depois que você falava, ele tirava a folha e acrescentava o que ele queria. Eu não sei se ele fazia isso, sério, eu não sei dele fazer. Mas que ele era parado, era. Eu me lembro demais, uma briga que teve aqui, eu fui advogado de uma parte, e foi escrito no texto que eu escrevi uma expressão que eles acharam que a expressão era crime contra a honra, do 188, 189, 140 do Código Penal. Aí o audimentor era um advogado que tinha aqui, muito erudito. Ele pegou, ele é muito inteligente, eu fiquei apavorado com ele. Ele pegou essa mesma expressão e promoveu 2 ações penais. Uma, ele ofereceu uma representação ao Ministério Público e o Ministério Público promoveu uma ação penal pública. E a outra, ele fez uma queixa-crime. Eu disse, mas que velho desgraçado de inteligente, rapaz. Não sabia. Aí, quando foi no dia da audiência, Humberto Fontinelli era o juiz criminal. Aí, no dia, ele querendo induzir, ia depor um alto comerciante que era formado em direito, mas ele era um empresário. Ele ia depor e era um depoimento muito importante e era testemunha dele. E ele queria prejudicar o meu cliente. Aí ele pegou a mão dele e fez assim, para o juiz. Doutor, e esse trecho que ele estava marcando era o texto que ele achava que era o ofensor. O texto que ofendia a outra parte. Ele pode dizer o que foi que ele leu no jornal, precisamente ele pode dizer, o homem culto e sendo advogado, e se ele dissesse aquilo, meu cliente estava ferrado. Eu fui ter a mão em cima. Eu disse, doutor, olha o que ele está fazendo. Mostrando assim, por parte. ele está insinuando a testemunha. Mostrando para a testemunha. Está induzindo a testemunha a responder o que ele quer. Eu requero ao senhor que mande que ele faça a pergunta de matéria de fato, sem induzir. Aí ele perdeu a tramontana e se esqueceu qual era a folha do processo. O processo era dessa grossura. Eu desisto. Isso está bom. Está ótimo. Ótimo. Mas as audiências eram desse jeito. Quer dizer, um advogado sem eira nem beira, sem nenhum parente advogado, sem nenhum parente juiz, tem que enfrentar essas feras. Sim. Agora, fiz isso, mas sem me aviltar. Sem me aviltar e sem vender minha consciência. Mas não era para querer ser bom, não, que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Eu nunca me esqueci daquela frase de Santo Agostinho, que ele dizia, memento homo,
qui pulvis est, et in pulverium esse reverteris. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó voltarás. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual.